hoje é um culto de ceia. E nós, como crentes, filhos e filhas de Deus, evangélicos, cristãos, não sei como você gosta de chamar, não importa. Nós, como o povo de Deus, precisamos nos alegrar no dia que nos reunimos para cear, o dia que nos reunimos para adorar o nosso Deus, o dia que nos reunimos para entregar e prestar o nosso culto. Alguém se alegra nessa noite? Aleluia! Então nós vamos dar continuidade no nosso culto. Nós terminamos uma série em maio, Melhor Amigo, falamos o mês inteiro sobre o Espírito Santo. A ideia era que você saísse de maio mais cheio do Espírito Santo. A ideia é que a igreja viva saísse de maio mais perto do Espírito Santo. Amém? Que isso seja uma constância na nossa vida, que isso aconteça frequentemente nas nossas vidas, que nós possamos nos aprofundar mais, a cada dia mais. Então, pensando nisso, olha só, nós vamos começar uma nova série hoje. E eu fico pensando, a gente falar um mês inteiro do Espírito Santo, é como se a gente estivesse dizendo assim, olha, até agora, talvez eu me encontrei dirigindo, pilotando a minha própria vida novamente, e eu decidi estar mais perto de Deus, e eu entendi que estar mais perto de Deus é devolver o controle a Ele, é entregar o volante a Ele. Você pensa, irmão, nós estamos aqui em uma jornada, né? Em uma viagem. Nós temos um destino, nós temos um caminho a traçar para que a gente chegue nesse destino. Enquanto nós estamos aqui, nessa viagem, é como se nós estivéssemos dentro de um carro, fazendo uma longa viagem. O convite é que você deixe o Espírito Santo dirigir esse carro, que nós chamamos de vida. Mas muitas vezes nós somos tentados a tomar o volante. Então o que eu penso é que o Senhor nos chamou para uma conversa especial em maio, para que nós pudéssemos devolver o volante, devolver o controle. Quem acha que o Espírito Santo dirige melhor que a gente? É melhor, não é? Então, irmãos, esse é o convite. Pensando nisso, eu quero iniciar uma nova série hoje, e eu estou literalmente com grande expectativa dessa série, porque tem muito a ver com o que Deus está ministrando sobre as nossas vidas. E o nome dessa série é Expectativa versus Realidade. Eu quero falar no mês de junho a uma igreja adulta, a uma igreja madura, a uma igreja que entende qual é a realidade, que não vive só de emoção, que não vive só de expectativa, que não vive só de sentimentos, mas que entende que nós temos um caminho, um processo, nós estamos envolvidos nas coisas de Deus, nos processos de Deus, e vamos nos manter firmes nisso, amém? Expectativa versus realidade. No primeiro episódio eu quero falar sobre Noé. Meu Deus! Noé construindo antes de ver a chuva. Você pode dizer isso? Construindo antes de ver a chuva. Eu quero ler um texto com vocês primeiro em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Ainda de pé por um instante. Se você puder abrir a sua Bíblia, senão nós vamos projetar aqui Hebreus 12, 1. Sexta-feira tivemos a formatura do Joad aqui e eu falei um pouco sobre esse versículo, coisa que o Senhor tem me ministrado. Hebreus 12, 1 diz assim. Você abriu? Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Eu quero ler o 11 agora, versículo 7. Hebreus 11, eu vou ler o 1 ao 3 primeiro. Hebreus 11, 1. Volta um capítulo aí. Hebreus 11, 1, um texto muito conhecido, diz: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver,
Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Versículo 7. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Pai, nós te damos graças mais uma vez essa noite. Meu Deus, está aqui, Senhor, a tua palavra. Nós queremos ser, Senhor, como terra fértil, receber a semente e sermos ministrados, Senhor, que possamos crescer nessa noite, na medida que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Consagramos esse mês de junho, todas as áreas desse mês, Senhor, em tuas mãos, e que possamos espiritualmente crescer, amadurecer, Senhor, para alinharmos a nossa vida, a nossa caminhada, Senhor, com aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Amém. Quando a gente senta dando glória, é bonito, irmão. Irmãos, eu não sei você, mas eu gosto muito da história de Noé. Aliás, a Bíblia ela é muito rica, né? E eu tenho, como já disse algumas vezes aqui para vocês, uma imaginação fértil. Eu gosto de ler o texto e eu consigo me imaginando algumas coisas. E nesse tempo que a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 6, é que a humanidade tinha se perdido de vez. Que eles só queriam pensar no mal, só fazer o mal, só viver coisas ao contrário daquilo que Deus tinha criado o ser humano. E a Bíblia diz que Deus olha para a terra e fala: eu não estou me agradando disso, eu não quero mais ver isso, eu não quero mais ver a minha criação ver isso, eu vou acabar com tudo. Mas ele olha para um homem, diga um homem, ele olha para Noé, e ele vê graça em Noé, e ele acha alguma coisa em Noé para que ele mude o plano, para que ele não destrua tudo, para que ele não acabasse com tudo. Ele olha para Noé como um homem íntegro. Eu abro um parênteses aqui, irmão. Às vezes nós trabalhamos em algum lugar, ou às vezes nós estamos envolvidos em meio de pessoas que a gente olha e pensa: daqui eu não sei se vai sair alguma coisa, daqui ninguém quer nada com Deus, daqui parece que nada vai ser mudado. Mas a partir de um homem, a partir de um coração disposto, Deus transforma a realidade daquela geografia, daquele lugar onde esse homem está posto. O que eu estou dizendo? O Senhor pode mudar a realidade da sua casa, pode mudar a realidade da sua família, pode mudar a realidade no seu trabalho, em qualquer lugar onde você esteja inserido, se ele achar graça no seu coração e ver que há verdade em você e você está disposto a viver a vontade dele. Então, o que eu quero propor nesse mês de junho aqui, igreja, é um alinhamento. Que nós possamos alinhar a nossa expectativa, que a gente pode abrir um parênteses aqui, expectativa para várias coisas como sonhos, projetos, planos, como a gente vê as coisas, os desejos, o que a gente quer alcançar, ou conquistar, ou construir, que nós possamos alinhar a nossa expectativa à realidade daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Porque se estivermos edificando alguma coisa que não for o que Deus tem preparado para nós, estamos trabalhando em vão, estamos trabalhando à toa, estamos gastando os nossos dias e talvez não vamos chegar a lugar nenhum. Então eu acredito que o mês de junho, o mês que a igreja está cheia do Espírito Santo, e se nós estamos cheios, nós estamos sensíveis. E se nós estamos cheios, nós estamos ouvindo a voz de Deus. E se nós estamos cheios, estamos com o nosso coração inclinado a obedecer a direção do céu para as nossas vidas. Então, eu penso que é um momento de alinharmos algumas coisas aqui. Porque nós precisamos olhar para os textos
Com Deus é ao contrário disso. Nós é que precisamos entrar naquilo que Ele tem preparado para nós. E aqui nesse texto, o texto do currículo, nós aprendemos isso. Nós aprendemos o que nós vemos aqui? Um homem que está vivendo uma vida com a sua família em um tempo difícil. Os tempos hoje são fáceis ou são difíceis? Dá para aprender alguma coisa aqui então? Sim ou não? Então, em tempos difíceis, Deus pode fazer algo poderoso na nossa vida? Então, igreja, nós estamos dizendo que cremos, amém? Está aqui, igreja viva. Que não importa o tempo, não importa o lugar, não importa o que esteja acontecendo, porque Deus tem poder para sobrepor qualquer coisa dessa. Amém? Glória a Deus. Então foi assim com Noé. E aí Noé é chamado por Deus e recebe uma palavra de Deus. Quero ler Gênesis 6 com você. Versículo 9. Gênesis 6, 9. Um texto muito conhecido diz: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus, encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Versículo 14. Faz uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços, e a calafatarás com betume por dentro e por fora. Exatamente desse modo a farás para o comprimento da arca, 300 côvados, para a sua largura, 50 côvados, para a sua altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca, e o remeterás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado, e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte mandarei o dilúvio, muitas águas sobre a terra, a fim de que extermine debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo o que há sobre a face da terra deve perecer. Mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e suas mulheres, e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para os conservarem em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazeno. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenará, e concluiu a obra. Irmãos, Deus falou assim: Noé, eu vou mandar uma chuva, faz uma arca. Qual que é a expectativa quando nós recebemos uma palavra de Deus, irmão? Vamos ser honestos. Deu bom. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, as coisas vão mudar na minha vida. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, uma promessa, um sinal, alguma coisa de Deus, o nosso coração se enche de esperança, sim ou não? Ou deveria, pelo menos. Se o céu, se o próprio Deus... Você diminuiu, irmão? Está quase sentado no chão, não aconteceu nada. Se o céu dá uma palavra na nossa direção, eu estou sempre acostumado a ver ele lá em cima. Nós deveremos criar no nosso coração uma expectativa, uma esperança. Isso é fé. Aleluia. Nós não estamos vendo, mas Deus está falando. E quando Deus fala, eu não preciso ver, porque eu sei que Ele cumpre a palavra. Amém? Então, é normal o coração do
falando, eu me alegro. Deus está falando, eu vou me agarrar a essa palavra. Só que muitas vezes nós somos ingênuos, muitas vezes nós somos emocionados, imaturos, e confundimos o fato de Deus estar falando, e se Ele falar, Ele vai realizar, com o fato de eu achar que isso vai acontecer amanhã na minha vida, ou da maneira como eu acho que deveria acontecer. Então, aqui entra, como eu disse há pouco, Deus tem preparado para cada um de nós algo maravilhoso. Eu creio muito nisso. Alguém mais? Mas esse algo maravilhoso, o autor, o pintor, o escritor, ele vai fazer da maneira dele. Deus deu essa palavra a Noé. Noé, vai chover. Mas no outro dia, quando Noé acordou, o que tinha? Trabalho, madeira, árvore, cortar árvore. A palavra é: eu vou mandar chuva do céu. Mas a realidade é: trabalha na terra. Alguém está entendendo? Porque às vezes nós paramos na expectativa e esquecemos de fazer a nossa parte. Então a palavra é: eu vou mandar chuva. A palavra é: eu vou salvar a sua família. A palavra é: eu vi verdade em você, eu amo você, eu me agradei na vida que você leva, eu vou salvar, eu vou livrar você do mal. Mas primeiro, Noé, você precisa fazer a sua parte. E o que acontece com o crente às vezes, irmão? Nós somos como quem sonha. Recebe uma palavra e fala: eu estou esperando o quê? Deus cumprir a palavra. E é bom, irmão, ter fé. Mas nós precisamos entender uma coisa. Escuta isso, grava no teu coração, para nunca mais você esquecer. A palavra é chuva, a realidade é madeira. A palavra: eu vou salvar, a realidade faz a tua parte. A palavra é: você não vai perecer, não é? Toda a terra vai perecer. Você e sua família não vai perecer. Mas você vai trabalhar bastante antes que isso aconteça. Isso daqui é uma palavra para mudar, irmão, o coração de muitas pessoas. Eu creio aqui nesse lugar, porque às vezes a gente se cansa, às vezes a gente se frustra. Eu só estou vendo madeira, trabalho, estou cansado. Ei, espera mais um pouquinho, porque Deus te prometeu a chuva, Ele vai fazer chover sobre a sua casa. Então não reclama que você só está vendo madeira. Aleluia. Acho que agora Deus está falando com alguém aqui. Porque na nossa geração tem muito crente que reclama muito. Reclama de qualquer coisa. Fica insatisfeito de qualquer coisa. Tem crente que chega na igreja feliz demais. Ô glória. Acontece, cai alguma coisa no chão, já fica triste. Deus prometeu que vai salvar a sua casa. Aleluia. Vai salvar você. Amém. Glória a Deus. Qual que é a ferramenta? Madeira. Vai chover, não é? É mesmo, que legal. Obrigado por ter me avisado. O que eu faço? Corta a árvore. Vai chover, não é? Você e sua família vão ser salvos. Obrigado. O que eu faço? Corta a madeira. O que eu faço? Prega a madeira. Junta a madeira. Sela a madeira. Passa permeabilizante na madeira. Você sabe, irmão? Talvez a gente pergunte: mas Deus, quanto tempo eu tenho que esperar para a tua palavra se cumprir na minha vida? Quanto tempo eu vou ter que esperar para que a minha casa seja transformada? Não existe uma matemática, porque Deus tem um tempo para cada um. Ele trabalha no tempo dele nas nossas vidas. Mas uma coisa eu vou te dizer: o Noé teve que esperar mais de 100 anos para a chuva cair. Quem entende isso? Amém. 100 anos, irmão. Ele abriu uma madeireira, não é possível. De tanto cortar madeira, ele virou expert. Madeiras Noé, aqui você encontra o que precisa.
coração já. Porque tem uma coisa que o diabo faz, é levantar alguém para tribular um crente que está passando por prova. Meu Deus. Eu fiquei imaginando Noé lá construindo a arca. Não dá para esconder a arca, irmão. Eu até anotei o tamanho aqui, ó, desses côvados, dessas medidas todas aqui. Só não sei onde eu anotei, mas eu acho aqui. É coisa de altura de um prédio de 4 andares. É mais comprido do que um campo de futebol. Tem 120 metros de comprimento. Eu anotei, daqui a pouco eu acho, que eu te falo. Achei que tinha anotado na introdução. Não anotei. 130, aqui, ó, obrigado, irmão. De comprimento. 135 metros de comprimento. A altura de 4 metros deve ser uns 20 metros de altura, mais ou menos. Com uma largura de, sei lá, 50 metros. Vamos supor que seja isso. Alguma coisa nesse sentido. Você consegue imaginar hoje como esses cruzeiros aí, que a gente vê, esses navios gigantes aí. O Noé está construindo isso de madeira, irmão. E aí passa os vizinhos do Noé lá. Ô seu doente, ô seu idiota, tem que ser muito mané para fazer um negócio desse. Tirando sarro. E eu fico imaginando Noé. Noé é homem, amém? O homem fica estressado com alguém, quando alguém tira sarro? Alguém? Homem? Você gosta que alguém fique tirando sarro da tua cara? Só que o Noé nos ensina uma coisa, irmão. Não importa os eventos externos, as vozes, os desafios, importa para quem é cheio do Espírito Santo ouvir a voz do céu e obedecer o que essa voz direcionou. Então Noé pode ser tentado, mas ele continua trabalhando. O Noé pode não ver a chuva, mas ele continua trabalhando. O Noé pode ver 10 anos, 20, 50, 100 anos se passando, mas ele diz: o meu Deus nunca falhou, não vai ser agora. Uma hora essa palavra vai se cumprir. E é assim sobre você também, igreja. Talvez demore 6 meses, 1 ano, quem sabe até 5 anos, eu não sei qual é o tempo que Deus tem preparado para mandar chuva, para mudar a realidade da sua vida. Mas eu sei que Ele não mente, que Ele tem preparado, Ele vai cumprir na sua vida. Eu creio nesse Deus. Eu separei 4 tópicos aqui. Deus revela o destino, mas nem sempre revela a distância. O Gênesis 6,14 diz assim: faz uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deus disse: dá uma ordem clara, eu quero com essa madeira, eu quero dessa maneira, desse tamanho. E aqui, irmão, aqui, nós caímos muitas vezes. Porque aqui a gente fala assim: eu vou fazer a arca, mas não precisa de 135 metros. É exagero isso aí. Vou fazer uma arquinha de 20 metros, tá bom demais. Ah, minha família é pequena. Porque nós pensamos, nós muitas vezes achamos que podemos mudar, que podemos fazer da nossa própria vontade. Há coisas que Deus capacitou você, irmão, e você deve fazer sim. Mas há alguma outra que Ele fala conosco, que Ele nos direcione, que nós precisamos seguir conforme Ele falou, conforme Ele ordenou. E por que o Noé prospera? Porque o Noé obedece, mas nós também somos uma geração desobediente. A gente quer dar jeito para tudo. Como diz do brasileiro, o brasileiro tem um jeitinho para tudo, irmão. Quem não há resistência, né, de trocar certo de arame e amarra lá para dar mais uma volta com aquela resistência. Alguém vê você
acabou o gás na minha casa. Eu faltei porque a minha mãe estava doente. Quem já viu alguém matando vovó, mãe aqui para faltar no trabalho? Eu não consigo acreditar que um crente vai pegar um atestado falso para entrar no trabalho. Existe isso? Porque às vezes nós somos assim. A gente dá um jeitinho, a gente é esperto, a gente consegue enganar a esposa, o marido, enganar o patrão, enganar o líder, mas é imaturidade. Que loucura é o crente andar na mentira. Alguém entende isso? Não faz sentido nenhum. Porque Deus está em todos os lugares que você está. Você está lá e o Espírito Santo está lá. Você mente, o Espírito Santo está lá. Você trai, o Espírito Santo está lá. Você faz o que não deve fazer, o Espírito Santo de Deus está lá com você. Aí você engana a mulher, mas o que adianta? Não dá para enganar Deus. Então o que a gente aprende com Noé aqui? Nós precisamos aprender a obedecer na medida que Deus está dando. Qual que é a tua medida, irmão? Eu já disse aqui várias vezes, às vezes parece que o Espírito Santo tem uma medida mais apertada comigo. Às vezes eu vejo uns irmãos nadando de braçada, irmão. De boa na vida. Tranquilo. Mas é engano, irmão. Porque há um futuro, há uma colheita sobre a vida dessas pessoas. Então escuta uma coisa aqui, ó. Deus revela o destino, mas nem sempre revela a distância. Deus dá uma palavra, nós precisamos obedecer essa palavra, confiar nessa palavra, até que a chuva venha. Enquanto não vem chuva, madeira. Enquanto não vem chuva, trabalho. Tem uma coisa, irmão, que irrita muita gente aqui, ó. Você imagina só, o Noé fala: cansei de fazer arca, vou mudar de igreja, vou mudar de projeto. Não, Deus falou para mim agora fazer um ônibus. A arca já é do passado. E tem gente que faz o quê? Constrói. Está pertinho de terminar a obra, está pertinho de alcançar a palavra de Deus, mas não entende que não chegou a hora. Aí abandona o que construiu, abandona o que plantou, joga fora todo o esforço para começar algo novo, para começar do zero. Chega de parar projeto pela metade. Se Deus mandou construir uma arca, até que essa arca fique pronta, até que do céu venha a chuva, não mova o seu pé para lugar nenhum. Deus falou para Noé, dilúvio. Deus falou para Noé que precisa ser feito arca. Deus falou para o projeto, salvar a família. Mas Deus não falou se era 1 ano, 10 anos, 20 anos ou 100 anos. Aleluia. Então, porque às vezes a gente converte e acha: nossa, eu estou 3 anos na igreja e não aconteceu ainda. Esse negócio não vai para mim, não. Dia 1 de Noé, madeira. 10 anos depois, madeira. Dia 1 da Igreja Viva, madeira. A Igreja Viva está fazendo o quê? 10 anos esse ano. O que Deus tem para a Igreja Viva? Só vai. Procura a árvore, afia o machado e lenha. Tem alguém entendendo aqui? Enquanto nós estivermos nessa terra, até que Deus cumpra o projeto de salvação dele na nossa vida, para que nós possamos estar com ele na eternidade, o que
que está reservado para nós nessa terra? Madeira. Madeira. Alguém pensa, não pode ser, Deus é bom demais, o que Ele tem preparado para mim é diferente. O que Ele tem preparado é diferente mesmo. É um lugar onde não tem choro, é um lugar onde não tem mais sofrimento, é um lugar onde você não vai ter mais problema, não vai pensar o boleto venceu, o menino está doente, não sei quem está com droga, o outro ficou doente. Você não vai ter mais preocupação, você vai estar em um lugar onde a alegria vai preencher, a paz vai fluir de você vai adorar o tempo todo, mas até que esse dia seja igreja viva, madeira, trabalho. Precisamos alinhar a nossa expectativa com a realidade. Porque no mundo real, e nós estamos no mundo, amém? Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Você concorda comigo? Nós somos de Jesus, mas estamos no mundo. E no mundo real as coisas funcionam assim. No mundo real tem sofrimento, no mundo real tem batalha, no mundo real tem luta, no mundo real tem alegria, tem vitória também. Tem. Mas a gente não pode ficar pensando no nosso coração como um menino de 10 anos esperando ganhar um presente do Papai Noel. Jesus não é Papai Noel. E nem vai te trazer um presente no fim do ano. O que Ele tem para você é uma ferramenta para você cortar madeira melhor. Aleluia. Vai fazendo leia. 2. O processo revela quem acredita de verdade. 6:22 de Gênesis diz assim: Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. O Noé concluiu a obra, irmão. Aleluia. Olha o que o texto diz: Noé fez tudo o que Deus mandou. O processo revela quem acredita de verdade. Você acredita em Deus? Você lembra da fé? Hebreus 11:1. A fé é acreditar naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Ele prometeu antes de ver. Até que a arca ficasse pronta em 100, 120 anos, até que a arca ficasse pronta, Noé não viu nem sequer uma gota de chuva. Consegue entender isso? Então o processo revela quem acredita. O que é o processo? O nosso dia a dia, a nossa vida, as nossas atitudes, como nós reagimos às coisas, tudo isso revela se a gente é crente ou não. Você quer ver um crente, irmão? É na hora que alguém aperta ele, na hora que vem a perseguição, na hora que alguém levanta uma calúnia, na hora que alguém abandona, na hora que alguém não cumpre o que prometeu. Nessa hora que você vê quem é crente. Porque quem está cheio de mundo quer resolver de acordo com o que o mundo faz. Você tem fé, eu tenho fé. Você tem espada, eu tenho espada. Tem 38, eu tenho 38. Agora, o Noé, mais uma vez, está ensinando aqui. Ele fez tudo de acordo com o que Deus mandou. Então, o processo, que é traduzindo a nossa vida, mostra quem acredita ou não na palavra de Deus. Quem acredita ou não na promessa de Deus. A promessa é, vai chover, mas você vai ser salvo. A promessa é, o mundo vai acabar, mas Jesus vai voltar e vai resgatar você. Mas até lá, como eu vou reagir? Como eu vou viver? O processo revela quem acredita de verdade. Isso aqui é muito forte. Fé é continuar obedecendo quando os resultados ainda
não confirmam a sua obediência. Eu obedeço no ar-condicionado. Eu obedeço no ar-condicionado. Eu obedeço e nada muda. Eu obedeço e nada muda. Eu obedeço e ninguém muda. Eu corto madeira e não acaba a obra e não vem chuva. Mas é aí que nós vamos ver quem é de verdade ou não. Não que é a gente que vai ver. Quem vai ver é Deus, amém? A gente também não foi levantado juiz de nada nem de ninguém. 3. Esse aqui é muito legal também para alinhar algumas coisas da nossa vida. Não corra a corrida dos outros. Cada um tem uma vida, cada um tem uma missão. Quem entende isso? O mundo vai falar assim, não é assim, a galera, todo mundo está fazendo assim, aqui no litoral, não sei aonde, só faz assim, é desse jeito, tem que fazer desse jeito, se não for desse jeito vai dar errado. O que Deus fala? Eu tenho um projeto para você. Você pode dizer o seu nome aí? Seu nome. Glória a Deus, Júnior. Meu nome é Júnior. Deus tem um projeto pro Júnior. Deus tem um projeto para você. Então, escuta. É claro, nós temos um plano aqui, junto, reino de Deus. Mas não queira fazer o que o outro está fazendo. Não queira viver a vida do outro. Não queira copiar ninguém. Procura o que Deus tem preparado para você, irmão. Porque é muito especial o plano que Deus tem para a tua vida, para você ficar perdendo tempo querendo copiar outro. E idade de internet, então a gente olha e fala, nossa, que bonito. Quero ir lá viver essa vida. Só que aí na hora que o cara desliga o history lá, a live, que seja, a vida dele é diferente daquilo. E aí a gente está lá, às vezes, acreditando no... Eu estou procurando um bico no teatro, na vida já consegui. Agora no teatro. Porque às vezes, irmão, o crente é muito inocente. Meu Deus. Eu fico olhando lá e eu acredito naquela vida maravilhosa que as pessoas estão só postando. Não sou contra postar não, irmão. Pelo contrário, eu acho que é uma ferramenta. É bênção. Eu só estou dizendo para você não ser infantil. De achar que todo mundo mostra ali as veras. O que está passando, o que está vivendo. O cara mostra assim, vou te ensinar a ser rico em 3 aulas grátis. Fatura o seu primeiro $1 milhão. E a CPFL lá na porta dele, lá. Cortando a luz de 200 pontos. Mas aparece no Instagram? Então nós precisamos ser maduros e entender. Então escute. Não estou indo contra não sou nenhum alienado, amém? Só que nós precisamos aprender a fazer o quê? A ver o que é verdadeiro e o que não é. E parar de querer olhar a vida do outro. Ah, eu vejo lá alguém com uma camisa, agora eu vou vir com uma camisa porque o outro estava. Agora os crentes estão usando, os pastores na internet, uma calça larga desse tamanho aqui. Antes era apertada, né? Era tipo a vaca, agora mudou, é assim. É o raiacho, a galera que eu escuto. Esse dia eu falei pra minha mulher, pra Bíblia, eu falei, se eu aparecer com uma calça dessa, me dá um tapa na minha orelha. Porque além de tudo é muito feio, cara. Só que aí você vai ver assim, nada por quem tem calça larga, mas você tem que usar. Não serve pra mim, tá bom? Não serve pra mim. Mas de repente, irmão, alguém inventa uma moda, aí daqui a pouco aparece a igreja das calças largas. Eu falei pra ela, se eu aparecer com uma calça dessa, eu amo o tal Hayashi, cara. Ele é mó bênção. Mas eu falei pra ela, se eu aparecer com uma calça dessa, você me dá um tapa na minha orelha. Porque às vezes o que acontece? A gente vai ser influenciado por algumas coisas, irmão, não dá pra entender. Eu não consigo, não dá. Em algum momento da minha vida eu já vivi isso. Se eu falar pra você que eu já usei um sapato social violeta brilhante, eu tenho muita liberdade pra você pra falar uma coisa dessa. Porque
constrangido de dizer isso. Eu sou surfista. Eu gosto de usar um Vans, um tênis. Eu gosto disso. Por que eu já usei um sapato violeta brilhante? Depois que eu caí em mim, eu dei pro Diogo. Ele usou muito tempo. Pastor Diogo, eu te amo. Mas você entende que às vezes nós vamos sendo moldados pelo ambiente que nós estamos. Correndo a corrida de outros. Deus tem um plano para a gente larga o plano que Deus tem, porque está todo mundo indo aqui, porque está todo mundo fazendo isso. Só que Deus não tem isso para você. Deus tem um plano específico, preparado. Ele tem um caminho ideal, ele tem um caminho preparado para o seu nome, para a sua casa, para a sua família. Então nós precisamos entender o que é de Deus para nós e permanecer naquilo que Ele nos chamou para viver. Então não corra a corrida dos outros. Mateus 24, Jesus diz: comiam, bebiam, casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca. Aquele povo vivia uma vida comum, todo mundo casado, fazia filho, fazia churrasco, e o Noé lá dele, o povo aproveitando. Só que um dia Noé entrou na arca, e um dia Deus mandou a chuva, e o povo lá, que tirava sal, que vivia a sua própria corrida, que vivia de acordo com a sua própria vontade, morreu. Foi exterminado. E não é que a gente deseje isso, mas a gente sabe que o dia que o Senhor buscar a igreja, muitos vão se perder. Vão para o inferno. Você crê nisso, sim ou não? Está escrito. A pergunta é simples: eu quero ir para o céu ou para o inferno? Então, corra a corrida do céu. Ande no caminho que Deus chamou você para andar. Que é Hebreus 12, eu vou ler de novo ali no começo, Hebreus 12, 1. Um texto que o Senhor me ministrou muito. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Desembaraça do mundo, desembaraça do pecado, larga fora tudo que está te atrapalhando e persevera. Essa palavra, perseverança, ministrou meu coração, irmão. Por quê? É como se Deus estivesse falando por Noé: não está chovendo ainda, mas continua, corta a madeira de novo. É mais um ano cortando madeira, é mais um ano construindo uma arca, é mais um ano servindo, é mais um ano caminhando, mesmo sem entender, continua caminhando. Porque essa é a corrida que está proposta. Agora, se você crê, você sabe que no final da corrida vai valer a pena. Alguém se alegra com isso? Enquanto muitos construíram uma vida comum, Noé construiu uma arca. Então não fica olhando para o que vocês estão fazendo, irmão. Último, parte última, sabe com isso? Nós vamos cear. A demora não cancela a promessa. 100 anos, irmão. Agora eu quero dar uma palavra de esperança para você. Porque às vezes a gente permanece fiel, mas o nosso coração em algum momento pode duvidar. E o que eu quero dizer para você? A demora não, que não é demora, tá? Eu coloquei demora porque eu fiquei pensando nessa palavra, não tem muito a ver. Mas é para que a gente possa entender. Porque Deus não demora, Deus tem o tempo certo. Você entende? Mas como a gente vê, às vezes, demora. Então a demora não cancela a promessa. Se você crê que tem uma palavra de Deus, se você crê que tem uma promessa de Deus, se você crê que o Senhor tem um plano na tua vida, o fato de não ter acontecido ainda, o fato de você ter achado que o ônibus passou e você perdeu, você não perdeu. Deus tem um tempo certo, Ele está trabalhando, Ele já tem preparado o resultado. A demora não cancela a promessa que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Então nós precisamos sair daqui hoje com o coração aceso. Duas coisas, pelo menos, que estão acontecendo na nossa vida hoje aqui. Eu tenho convicção que eu tenho
estar com a ferramenta na mão para cortar madeira. O que Deus me mandou fazer, eu tenho que fazer e continuar fazendo. Eu preciso perseverar. E outra coisa é ter a certeza no meu coração de que Deus não esqueceu de mim. Deus não esquece os seus filhos. Isso é impossível. Você entende isso? É impossível. Deus, eu vou repetir isso, irmão, de uma maneira que você possa entender no seu coração. Deus, o nosso Deus e Pai, amém? Deus não esquece os seus filhos. E Deus não para nada no meio do caminho. E Deus não deixa de cumprir nenhuma palavra. Deus não deixa de cumprir nenhuma promessa. Então, se você tem palavra, se você tem promessa, não importa quanto tempo você está esperando, Deus tem o dia certo. E quem sabe esse dia não vem se aproximando da sua vida. Então, nós precisamos ter o nosso coração cheio de esperança, para que no dia que essa palavra venha se cumprir na nossa vida, a gente não seja encontrado fora do caminho. Porque quem sabe a chuva chegue e você esteja longe da árvore. Ou se a chuva chegar e você não tiver terminado a árvore. Porque Deus não falou o dia que Ele ia mandar a chuva. Mas também não disse que Ele ia esperar o Noé se o Noé parasse de construir. Então Deus tem um dia preparado. Então não pare, para que no dia que o Senhor vier cumprir a palavra dEle, você esteja preparado para viver a promessa que Ele tem para você. Quero ler o último texto de Gênesis 7, versículo 16. Gênesis 7, 16 diz assim: os animais que entraram eram um macho e uma fêmea, de tudo que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenará a Noé. Então o Senhor fechou a porta por fora. Durante 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra, cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as muitas águas sobre a terra. Versículo 6. Quando Noé recebe a palavra, ele tem mais ou menos 500 anos. Quando Noé vê o dilúvio, ele tem 600, irmão. Então é de 100 a 120 anos, mais ou menos ali. A Bíblia não diz de uma maneira literal. Mas o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: continue construindo a arca, mesmo sem ver a chuva, porque o Senhor vai mandar chuva no tempo dele. É para você ficar de pé. Nós vamos orar. Noé entrou na arca, os animais entraram na arca e Deus fechou a porta da arca. Entre a palavra e o cumprimento da palavra existe um processo, uma realidade, o mundo real. E às vezes, escuta isso, nós crentes, tão experimentados em tantas coisas, caímos em coisas tão pequenas, porque nós nos distraímos, porque esquecemos, porque nos envolvemos, nos embaraçamos com tantas outras coisas, e nos desligamos, nos afastamos da construção. Então, talvez a chuva não tenha chego ainda, a palavra talvez não tenha se cumprido, mas você não pode parar no meio do caminho. Nós não podemos parar no meio do caminho. Nós precisamos continuar avançando naquilo que Deus nos chamou para fazer, porque a chuva vai chegar. Se tem uma certeza que eu tenho é que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Antes de ceiar, irmão, eu quero orar por você.
Nós vamos orar. Nós estamos falando de expectativa versus realidade. Porque muitas vezes nós cansamos emocionalmente, cansamos num ponto de muitas vezes desanimarmos, quem sabe até desacreditarmos, vivermos coisas ao contrário daquilo que Deus nos chamou. E um dia que foi uma certeza tão grande na nossa vida, em alguns momentos já não é certeza, já não é tanta convicção como foi. Porque Deus, Ele não muda, irmão, mas nós mudamos muito. E nesse tempo, o Senhor está nos chamando para um alinhamento com Ele, para voltarmos ao centro da vontade dEle, para entendermos que Ele nos dá sonhos, projetos, e tudo isso é muito bom, mas que essa expectativa não pode fugir da realidade. Nós não podemos ficar emocionados ou iludidos. Nós precisamos entender que precisamos estar na presença de Deus para que a palavra dele se cumpra, que precisamos viver aquilo que Ele tem planejado para nós, para que a palavra dele se cumpra. Então, por que nós muitas vezes sofremos, irmão? Porque você deixou de se importar com a arca. A arca foi construída para salvar. Hoje a igreja é como se fosse uma grande arca. Eu vou dizer algo para você sem medo de errar. A cura de muitos de nós está no meio da missão, está no meio da obra. Quando você vai visitar um enfermo e você ora por um doente, você vê Deus agindo na vida desse doente, você sai dali e fala: eu não tenho problema, o meu problema é pequeno perto disso, meu Deus tem poder para curar um doente. Agora qual é o problema? Nós estamos tão ocupados, estamos tão cheios de coisas para fazer que não temos tempo para ir orar por um doente. Eu já não me importo mais com o doente. O doente, afinal de contas, é responsabilidade do pastor ou do líder. Só que isso não é uma verdade. Na realidade, Deus escolheu você, trabalhou na sua vida, tem trabalhado na sua vida, porque Ele quer usar você na obra dele também. Deus espera você para construir a arte, para participar dessa obra. Então, se você fosse a algum lugar levar 1 litro de leite a uma criança que não toma leite há mais de um mês, e você chegasse lá e entendesse que 1 litro de leite pode mudar a realidade de uma casa, talvez você não ficasse reclamando na sua casa que você queria viajar e não conseguiu. Expectativa versus realidade. Só que por tanto nos afastarmos da realidade, nós vamos construindo uma nova realidade. Só que é uma realidade mentirosa. E o nosso mundo agora, ele está sendo transformado para aquilo que não é o que Deus tem preparado para nós. Então é tempo da igreja voltar ao altar, aos pés do Senhor, e entender o que é a obra de Deus para a sua vida. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Se você tem sonhos de fazer algo grande, que bom, que você conquiste, prospere. Eu vou ser um dos que vai mais se alegrar com isso, desde que você não se esqueça da obra da arca, daquilo que Deus te mandou fazer.
para os seus filhos, para a sua família, tudo está de pé. Eu não esqueci. Mas e você, se lembra daquilo que eu chamei para fazer? Eu não esqueço, eu não abandono. Mas e você? Ainda está vivendo aquilo que eu chamei você para viver? Qual seria a resposta que nós daríamos de verdade a Deus, irmão? Porque é muito bom e alegra o nosso coração ouvir que Deus não esqueceu da gente, sim ou não? Que coisa linda, Jesus. Eu estou aqui, esquece de mim não. É lindo a gente ter essa certeza. Mas de como nós vamos responder isso? Qual será a nossa atitude para responder isso? Continuar reclamando? Ninguém está fazendo, não é desse jeito, não está direito, podia ser melhor. Ou eu vou pegar meu martelinho, vou pegar meu machadinho, vou pegar os meus preguinhos e vou dizer, meu Deus, eu estou aqui, vou ficar martelando até o Senhor quiser que eu martele, eu vou martelar. Eu penso que o Espírito Santo está ministrando alguém aqui. Essa é uma palavra de retorno. É uma palavra de voltar à vontade de Deus. É uma palavra de voltar aos caminhos que você se desviou. Agora o problema é que nós, a igreja, achamos que nós desviamos. Que não estamos no mundo, não estamos tirando cocaína, fumando maconha, estamos bebendo. A gente está na igreja, acha que não desvia. Desvia sim. Se Deus mandou fazer algo que você não está fazendo, você está desviado. Dentro da igreja. Se Deus mandou visitar e você não está visitando, você desviou. Se Deus mandou pregar, você não está pregando, você desviou. Se Deus mandou perdoar e você não perdoa, você continua maldizendo, você desviou. Você não percebeu. Então eu não sei como você vê Deus, mas eu não consigo ver isso como uma palavra de confronto. Eu consigo ver como uma palavra de cuidado. De um pai de amor, que não quer perder uma ovelha, que não quer perder um filho. Só que a gente tem que descer nosso degrauzinho de orgulho, de achar que a gente já sabe de tudo. Eu já sei, essa palavra é boa para o meu irmão que está aqui. Tem gente que diz isso, que palavra foi boa, mas nunca foi boa para ele. Eu consigo te dizer, irmão, aqui, sem querer fazer falsa modéstia, não, aqui eu consigo te dizer que nessa noite eu estou pegando o meu machadinho para dar mais uma afiada, porque eu estou entendendo, Senhor. Eu vou continuar fazendo arco, eu vou continuar cortando madeira. Por que eu digo isso? Porque se eu, pastor da igreja, que Deus levantou para vir aqui dizer isso para você, estou falando que precisa ter meu machado ainda mais. Eu estou querendo dizer para você que talvez então essa palavra seja para você também. Você anda 10 anos, 15 anos, 20 anos, já parou com a arca lá no 5º ano. Mas acho que ainda está vivendo e abalando. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus, obrigado. Há uma minha vida. Expectativa versus realidade, irmão. Nenhuma expectativa pode superar a realidade bíblica. Nenhuma expectativa pode mudar o que está escrito. Nenhuma expectativa pode mudar aquilo que o Senhor direcionou para a nossa vida. Nós precisamos entender a realidade que estamos inseridos. Nós somos do reino de Deus. Nós andamos no caminho, na verdade e na vida. Jesus não muda, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre será. Então nós precisamos andar nessa verdade. Eu quero orar com você. Você que entende que é filho, que precisa alinhar a sua vida, voltar para o centro da vontade, voltar a viver aquilo que Deus chamou você para viver. Eu quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar com você. Vai ter que ter coragem para vir